Olá, amigos! Eu sou o Leonardo Cássio. Eu sou a Thaís Formene e essa é a TV Cult Cultura. E estamos aqui com mais um vídeo para ampliar o seu repertório, para te ajudar com provas e com a vida, com outras situações. E o tema de hoje é um tema, mais uma vez, polêmico. Não que a gente goste de falar sobre isso, mas precisa ser falado. Desigualdade social, econômica, racial, tudo. Ao contrário do que se imagina, a desigualdade social não é um problema exclusivamente brasileiro. Na verdade, é um fenômeno, infelizmente, mundial. Grandes países aí que estão com as briguinhas aí em dia, como a China e os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos têm visto a desigualdade ou aumentar ou, na verdade, ela não arrefecer, né? Porque ela pode estar ali estagnada ou estar aumentando. Inclusive, no caso do país lá da América do Norte, a questão da desigualdade foi muito abordada pelo ex-presidente Donald Trump, que foi assim que ele se elegeu ali com o pessoal da classe média, que não dava mais para frequentar os mesmos locais, e toda a retórica deu no que deu, ele foi eleito. Lá atrás, porque agora não foi não, agora ele perdeu. Mas aqui no Brasil, cada vez mais aumenta a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Aquela velha música, né? Onde o pobre cada vez fica mais pobre. Volte, volte, bom, bom, bom. O Banco Mundial, ele lançou uma pesquisa chamada A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, que só pelo título já é super filosófico, já super dá pra gente refletir. Nesse relatório, o Banco Mundial aponta que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Para você ter ideia, 5% da população recebe por mês o mesmo que 95% da população, gente. Não dá para entender. Como disse o Boulos, olha, não é o movimento MST que tira a casa das pessoas, são os bancos. Outro dado interessante. Interessante não. Outro dado importante, mas não é interessante, é triste. O Brasil é grande, né, gente? Tem muita área rural, é enorme, é gigantesco. 45% de todo o Brasil, imagina o teu Brasil, toda a área rural, porque você tem as florestas, matas, na área rural, né? Tô falando onde as pessoas podem ali usufruir. 45% está na mão de 1% das pessoas, de todo o território. Que é esse pessoal, parte dele, não dá para falar que é todo mundo, mas parte dele que está atrás do pessoal do IBAMA, lá na região norte, colocando eles para correr, eles estão tentando defender os indígenas e tem gente lá fazendo tocaia. E é o pessoal também que fica fazendo lobby, que tem aquelas bancadas ruralistas no Congresso, né, para poder flexibilizar leis. E nós temos um ministro do meio ambiente, que não é um ministro do meio ambiente que está a favor da parte desse pessoal, aí a gente denuncia mesmo. Denúncia! TV Cult Cultura é denúncia! Ele foi secretário do meio ambiente do governo Alckmin aqui. Foi o Alckmin que inventou o Ricardo Salles e o Partido Novo levou para lá junto com o Bolsonaro, tá? Lembrando que Alckmin é o quê? PSDB, que tá aí, segundo turno. Provavelmente já passou o segundo turno, né? Em São Paulo, Isso, mas fizemos bastante denúncia. Fica em reflexão. E lá nos Estados Unidos, gente, mesma coisa. Os mais ricos só aumentam a fortuna, os mais pobres cada vez ficam mais pobres. Assista ao filme Projeto Flórida, que retrata bem a comunidade mais pobre dos Estados Unidos e, cara, é de chorar, já pega o lencinho aqui, ó. Foi um dos filmes que mais chorei na vida. E aqui no Brasil, a gente tem um problema crônico, que a desigualdade é um problema crônico, dá para afirmar. Sempre aconteceu, né, e teve seus, né, melhorias e piores, e agora a gente está num momento bem ruim, a contar da pandemia, escolhas governamentais e por aí vai. No entanto, nós vivemos, a nossa geração, inclusive, ela viveu um período de estabilidade muito grande depois do impeachment depois do impeachment do Collor, FHC, Lula e tal, ficou um período assim meio estável, real, dólar baixo, crescimento econômico, muitas programas sociais que tiraram milhões da miséria, que não é da pobreza, é da miséria, que é muito pior. Você imagina uma coisa ruim, isso é muito pior. Gente que não come, não tem saneamento, até hoje, né? Tem alimento, saneamento básico, mas alguns programas que a gente vai falar, eles conseguiram dar uma alavancada, né? Que é o termo que os liberais gostam. Deu uma alavancada nas pessoas. Agora a gente está vivendo um retrocesso, com a economia aí parando.
pessoal que adora cortar gastos essenciais, cortando programas sociais. Teto de gastos. Exatamente, e isso fez com que, apesar do auxílio emergencial, que é uma coisa importante a gente citar, voltassem, né, para a linha da miséria ou da pobreza. Então, o Brasil empobreceu muito. Não é falta de dinheiro, não, que a gente está sendo mal gerido. Isso quer dizer que a desigualdade aumentou. E aí existe uma discussão sobre o livre mercado, né? Que é a galera aí liberal, tal, que fala que quando o Estado tem a menor intervenção sobre a economia cresce e aí tem mais possibilidade de gerar renda. Porém, tem também a discussão de que o Estado tem que intervir para fazer políticas sociais. E aí sim diminuir a desigualdade, diminuindo a pobreza. Então, são discussões que cada uma tem suas justificativas, mas eu acho que aí é a opinião minha, que quando existe a pobreza, tem que ter uma intervenção social. Mas isso é uma questão importante, porque quem defende essa questão do Estado mínimo, só lembrando, se a gente tivesse em Estado mínimo, a gente não ia ter o SUS, que sempre tem falamos. A questão das vacinas, o atendimento, mas tem a questão de que qualquer empresa que vá, o pessoal que gosta de privatizar, né? A gente tem aqui a questão das teles, que é muito famosa, das 4 operadoras que entraram, tudo é orientado por uma agência reguladora, todos os processos são criados pelos governos, são as empresas que elas veem uma oportunidade e se instalam no país. Mas quem investe nas pesquisas tecnológicas, em boa parte delas, quem cria as condições, quem faz as concessões, é o Estado. Então, sim, o Estado ele é tão ativo quanto a parte privada em processos de privatização, para quem é a favor ou não. Então, assim, Estado mínimo é uma coisa bem questionável até para onde se tem Estado mínimo, porque o Estado ele está sempre atuando bastante. Isso que o Léo falou também traz uma outra reflexão, que é a de que alguns políticos divulgam que o Estado tem que funcionar como uma empresa. Mas o Estado não tem que funcionar como uma empresa, porque o objetivo do Estado não é ter lucro como a empresa tem que ter lucro. O objetivo do Estado é oferecer para a população as melhores condições para se viver. E toda a população, entre as minorias, as diversas, como a gente tem aqui no Brasil, então isso é importante. O país não dá lucro, o país gerencia a renda para poder criar condições para a gente ir para frente, garantir que se diminua as desigualdades. Então o trabalho aqui no Brasil está bem fraco, apesar de tempos atrás ter, né, alguns exemplos ótimos, mas precisamos melhorar bastante porque a gente ainda não tem área sem saneamento básico, não tem esgoto encanado, não chega água. Então, com todas essas informações, conclui-se algo que espero que vocês já sabiam, que é que temos que combater a desigualdade, diminuir a desigualdade, eliminar a verdadeira corrupção do governo que não tem corrupção, buscar por justiça, né? Que só assim que a gente vai conseguir fazer com que a desigualdade diminua e que taxe-se grandes fortunas. Então, assim, tem gente que é contra porque acha que o próprio patrimônio vai ser taxado, mas se você... É até difícil, assim, falar, sabe? Porque tem gente que é pobre e acha que é rico. Então, é bom a gente ter consciência de classe. Grande fortuna não é para você que tem um carro importado de 50 a 100 mil. Não é. Estou falando de gente bilionária. Ou quase bilionária, ou que tem milhões, mas com 3 dígitos de milhões, não sabe? Que não vai fazer tanta diferença, entendeu? A questão é que, proporcionalmente, a gente pobre paga, ou classe média, um percentual de imposto que é muito alto e quem é rico paga um percentual muito pequeno. Então tem que equilibrar, independente da fortuna, diminuir e aumentar aqui para chegar numa equação. Porque quem tem muito dinheiro vai continuar tendo muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro e paga muito, esse vai perder. Lembrando que a taxação de fortuna ela é transformada em impostos, que fomenta programas sociais, rede pública de ensino, SUS, esse tipo de coisa, e é uma maneira de equilibrar, porque há países como Suíça, Espanha e França que fizeram essa taxação e, ao que indica, conseguiram minimizar estes problemas que no Brasil, infelizmente, estão se acentuando.
E para finalizar, vou te dar aqui um dado que vai te fazer refletir, se você ainda não decidiu refletir sobre a desigualdade. A Federação Nacional do Fisco Distrital e Estadual, FENAFISCO, fez uma pesquisa estimando que, se as grandes fortunas forem taxadas, a arrecadação vai aumentar, gente, 40 bilhões. Então imagina quanto dá para ser feito com 40 bilhões de benefício para a sociedade e que não vai fazer tanta diferença para os ricões. Não vai fazer diferença nenhuma. Existe, inclusive, desde a Constituição de 1988, uma lei, uma ideia de lei para se taxar grandes fortunas. Só que até hoje não deu certo. Então vamos descobrir por quê. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui o seu comentário, ideias para novos vídeos e siga-nos também no Instagram. Valeu!